Beleza, então vamos lá. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem está assistindo a gente, né? Agora aqui no momento é boa tarde, mas a gente vai estar postando a gravação depois. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, né? Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a esse mais novo quadro do Conexão Educação Física, né? Que é o quadro de entrevistas. Eu sou o professor Leandro Rafael, professor de Educação Física. Sou um homem negro, tenho cabelo cacheado preto, estou usando aqui uma barba, uma camisa preta com os detalhes coloridos na cor da bandeira LGBT, e aqui no meu fundo tem alguns livros e jogos numa estante, né? E como eu estava iniciando dizendo, né? A gente está aqui hoje inaugurando esse quadro de entrevista, que é uma novidade do nosso canal do YouTube, Conexão Educação Física, né? E você que está nos assistindo pela primeira vez deve estar pensando, né? Mas do que se trata? Um quadro de entrevista, né? Então é interessante destacar, né, que a gente que faz parte do coletivo Pensando em Educação Física Escolar, a gente entende que a experiência é uma categoria muito importante para poder pensar a formação dos professores e para poder pensar no diálogo entre docentes, né? E tomando como referência o autor, que é o Jorge Larossa Bom Dia, né? A gente entende a experiência como tudo aquilo que passa a gente, que toca a gente, né? Então, esse é um quadro que tem a proposta de conhecer o que tocou, o que chamou atenção, o que passou na trajetória de vida para construir esses professores que estão sendo convidados para estar aqui com a gente hoje, né? Então, a gente tem esse objetivo de aprender com a especificidade da experiência de cada pessoa na trajetória de vida, de docência, como que chegou, os dilemas, os desafios, os pontos positivos, negativos, né? E que com isso a gente consiga refletir um pouco sobre a condição docente, sobre a realidade escolar, sobre os primeiros anos de docência, que são um desafio, né? Sobre as bonitezas, sobre os dilemas da docência, né? Então, bora para esse encontro? Né? Para a gente começar com chave de ouro, né? Esse é o nosso primeiro quadro, primeiro dia, o primeiro de todos, o primeiro de muitos, eu espero, né? A gente vai receber uma convidada muito especial, né? Que é a Silvinha, né? Também conhecida como vulgo Silvia Spotorno, né? A gente conhece ela como Silvinha, né? Mas ela é, é a Silvia Spotorno, né? Fala, Silvia. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Isso aí. Silvinha, né? Não sei se alguém não me conhece aí, mas sou eu aqui. Bom demais. Ô, Silvinha, já de antemão, eu quero te agradecer mesmo por topar estar aqui nesse primeiro, né, com a gente, estar contando sobre você, sobre sua trajetória, né? E eu tenho certeza que vai ser um momento muito enriquecedor aqui para nós dois e para quem estiver assistindo a gente depois, né? Então, para a gente já, a casa é sua, você já sabe, nós estamos aqui para trocar ideia. E para a gente já chegar chegando, né? A primeira pergunta é: quem é Silvinha? Uma pergunta difícil. Começa com a mais difícil. Quem é a Silvinha? Bom, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados, estão presos aqui de lado. Estou usando uma blusa branca com detalhes coloridos em marrom, dourado na gola, do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, que eu gosto muito, sempre faço sucesso com os alunos. No fundo tem uma parede branca e uma estante ao lado aqui com livros e alguns objetos. Bom, eu sou uma mineirinha bem quietinha, sou bem tímida para com quem eu não conheço, mas quando eu vou conhecendo as pessoas, eu vou ficando mais soltinha e vou conversando mais, né? Eu acho. Eu sou aquela pessoa que, quando fica nervosa, faz uma piadinha para quebrar o gelo. Então, eu sempre tento rir e me fazer rir para poder ficar mais leve a situação. Como essa aqui, por exemplo, que, né, super jacuzinha aqui nesse momento. Legal demais, é isso aí. Legal que a gente nem tinha combinado e você acabou fazendo a sua audiodescrição, né? E ficou ótimo, assim, muito bom. E isso é a gente, né? Descreve um pouco do que é a gente, né? A partir desse momento que a gente consegue se autodescreve, fala da nossa identidade, né? É massa demais. Mas assim, Silvinha, para a gente ter como ponto de partida, assim, eu quero escutar um pouco sobre sua trajetória, tanto pessoal quanto docente, né? Me conta desafios, dilemas, bonitezas nesse processo todo, desde que você chega até a escola até Silvinha de hoje, né? O que você tem para me contar aí? Muitos anos, memória ruim, tem
tem que ser bem falado. Mas a gente vai tentando aqui. Bom, eu, quando estava no meu ano de fazer vestibular, vamos começar do início, né? Então, 18 aninhos, não tinha muita noção. Na verdade, eu tinha. Eu queria fazer cinema. E aí, a minha mãe falou assim: eu não vou te sustentar pro resto da vida. Olha os traumas, né? Enfim. Mas eu gostava muito de filme, de cinema, esse universo cinematográfico sempre me encantou muito. Só que ela veio com essa fala e eu fiquei tipo, putz, vou fazer uns testes vocacional aqui, ver o que que dá. E aí sempre dava cinema, mas sempre dava coisas na área de biológicas, de ciências da saúde, essas coisas. Então dava educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, sempre dava esses quatro cursos assim nos testes. Aí, na minha época, fazia-se inscrição no vestibular pelo correio, não era online. Então, eu fui lá na fila do correio com umas amigas, não sabia que curso eu ia fazer, fui lá e meti um Unidunité na tora, assim, peguei, escrevi os nomes lá, fiz Unidunité, deu fisioterapia. Aí eu pus lá na inscrição da FMG, fisioterapia, passei a primeira etapa, tinha a primeira e segunda etapa ainda. Nossa. Passei na primeira etapa, fui para a segunda etapa e não passei para entrar nas vagas, né, que tinham disponíveis. Não tinha muitos cursos de fisioterapia em Belo Horizonte, então era bem concorrido na época. Aí fiz um ano de cursinho e depois desse um ano de pré-vestibular, né, fui de novo, fiz de novo o Unidunité e deu educação física. Aí eu passei por educação física e eu sinto que não me veria fazendo outra coisa se não fosse ser professora de educação física hoje em dia, sabe? Escolhi o Unidunité, deu mais certo dessa vez. Mas aí entrei na faculdade e fui vivenciando ali com aquele pessoal. Não existia ainda cotas nas universidades, então tinha uma galera diversificada na minha turma, mas muita gente de escola particular. E inclusive uma turma grande do Colégio Santo Antônio, que é onde eu trabalho hoje em dia. E aí fui fazendo esses contatos, né? Então, tendo esse contato com a galera, com o curso, os professores, me encantando cada vez mais pela educação física escolar. Eu entrei achando que ia trabalhar mais com iniciação esportiva, nessa área, mas fui participando de algumas coisas da ginástica da Ivana, na FMG, ela foi uma pessoa de referência ali, e um amigo me chamou para dar aula de ginástica junto com ele. Aí eu fui, aprendi muito com ele, eu dou aula de ginástica hoje em dia também. E aí, nesses caminhos, também trabalhei no Minas como estagiária da Recreação e Lazer, trabalhava todo final de semana e feriado. É difícil a vida do profissional da educação física, né? E depois mudei no Minas para o curso básico de esportes, que era a área de iniciação esportiva, né? Então, trabalhei um ano com a iniciação esportiva, falei, nossa, gosto muito de criança, gente, é isso aí. Quero trabalhar com algo do tipo. Então, na ginástica e na iniciação esportiva, eu trabalhava com crianças mais novas, até uns 9, 10 anos. E aí depois fui estudando mais, aprendendo mais e aumentando ali meu leque de experiências. Então, comecei a trabalhar em escolas de bairro. Uma delas foi o Colégio Frei Orlando, dando aula de educação física, era com ensino fundamental 1. Depois, passei para o Colégio Santo Antônio, dando aula de educação física para ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, aí lá eu estou desde então, já tem muito tempo já. E fui me encantando por essa parte das juventudes, da adolescência, que é uma parte muito legal, que a gente vai trocando muita ideia com os jovens, né? A gente toma muitas questionadas, muitas perguntas, é um debate muito legal, aprendo muito com eles enquanto eu dou aula, assim. Acho que eu estou divagando já. Tá devagando, não, pode ficar tranquila que é isso mesmo. Eu acho que tem vários elementos assim que você já foi trazendo pra gente da sua trajetória e que bom que esse Unidunité deu certo, né? E deu muito certo mesmo. Eu Muito gosto legal mesmo, bastante. assim. Mas eu fiquei curioso, Silvinha, para entender, né, o que te fez chegar no entendimento de que você queria a docência na educação básica e não seguir a carreira na iniciação esportiva? Porque tem um leque muito grande para os dois lados, né?
mas o que que te fez levar para esse lado, assim? Eu acho que essa parte da iniciação esportiva, ela não deixa de ser uma docência, né? Quando a gente está tendo contato com crianças, adolescentes, a gente está sempre nessa parte da formação humana ali. Então, fui sempre me encantando por esse lado da troca, do aprendizado, do educando-se. E acho que foi isso, assim. Eu acho que a escola me encanta muito mais do que essa parte de competitividade, vamos dizer. Então, quando se entra no âmbito da competitividade, tem coisas que não me agradam muito. E dentro da educação, eu vi um espaço ali que eu podia ser eu mesma, que eu podia trazer reflexões e questionamentos para esses estudantes, né, que eu tenho muito contato. Então, a possibilidade de falar para eles por que vocês fazem esse tipo de brincadeira, vamos refletir sobre essas questões que vocês vivem todos os dias. Então, nesse sentido, eu acho. Tentar aprender também um pouquinho sobre isso, né? Que eu acho que a minha criação foi muito numa criação violenta, né? Toda a escola, todo o aprendizado foi muito agressivo. E aí, tentando aprender a ser menos assim, né, na minha profissão. Legal demais. Tem uma coisa assim que, enfim, acho que a sua fala tem me tocado em várias coisas assim que eu poderia puxar aqui como foco da pergunta, né? Mas eu acho que, como você falou, né, dessa possibilidade que a educação básica te dá de ser você mesma, de abrir esse leque, né? Aí eu queria te perguntar duas coisas, né? A primeira, como que você acha que esse universo cinematográfico, que era a sua primeira ideia de formação, está presente no seu cotidiano de professora? Se está presente, se não está? Eu acho que está, porque na hora das selfies você é a que sempre faz a selfie perfeita ali e tal. Eu queria saber se você acha que tem um vínculo hoje em dia com a docência, né? E algum desafio que você já encontrou trabalhando com as juventudes? São essas duas perguntas que eu pensei. Então, dessa questão do universo cinematográfico, eu sempre registro as minhas aulas, as práticas, os trabalhos apresentados. Eu sou muito visual, assim, então eu gosto demais de filmar o que eles estão fazendo, a maneira que eles vão conversando. É legal. É, e aí eu sempre tento, né? Sempre consigo fazer. Eu dou aula para a terceira série do ensino médio, aí eu tento pegar fotos, arquivo da escola, com vídeos, fotos de todos os alunos e faço um vídeo deles na escola, né? No final, colocando, tipo, a primeira foto que eles têm, que eles tiram uma foto anual para o carômetro. E aí eu sempre pego a primeira foto que tem dele, de cada aluno, e a última. E aí faço, tipo, a transformação da foto no final, para eles verem o que eles viveram ali, né? Por alto, porque é bem difícil de presenciar. Mas eu acho que eu tento sempre pedir para eles também produções mais visuais, quando eu vou dar alguma atividade. Já fiz aula de dança de salão e aí eu falei, ó, vocês têm que fazer um tutorial de uma dança de salão. Aí eles fazem um vídeo, como se estivessem fazendo um vídeo para o YouTube. E fica super legal, eles fazem essas produções e acaba sendo algo que é muito fácil para eles, né? Muito mais acessível esse avanço tecnológico para eles do que para mim, por exemplo. E a outra pergunta foi sobre o que mesmo? Perdi. Perguntei sobre as bonitezas de trabalhar com a juventude, né? O Desafios também, desafio, desafios e bonitezas, as duas é, coisas. eu acho que é sempre desafiador trabalhar com as juventudes, mas é tão engrandecedor ao mesmo tempo. Eu acho que ai, questionamentos, posicionamentos, eu acho que são as coisas que mais me desafiam, coisas que mexem muito comigo. Então, por exemplo, quando algum aluno tem um comentário racista, ou homofóbico, ou muito agressivo, muito machista, eu sou muito reativa, eu tenho que tentar me segurar. Meu desafio é o me segurar para não bater de frente, não ser algo que vai ser mais dramático. Às vezes eu não consigo, confesso, porque a gente é ser humano e erra pra caramba também, né? Eu acho que esses são os meus maiores erros, assim, quando eu sou muito reativa ali numa fala, em alguma coisa que eu acho que foi muito absurda, que foi falada em aula ou feita com a outra pessoa, né? Então eu tento sempre falar sobre, mas o meu desafio é não ser tão reativa.
e de boniteza, assim, tem coisas muito incríveis. Eles fazem um acolhimento, ao mesmo tempo que tem essas questões, né, tem o oposto, o acolhimento, o trazer para próximo, o entendimento. A gente tem, na escola, tem um ambiente muito acolhedor para todos os grupos. Se você entra lá, parece que todo mundo se encaixa em algum nicho, vamos dizer assim. Então, todos se veem ali no seu lugar e se sentem à vontade para ser quem eles são, assim. Claro que tem suas limitações, tem os bullying da vida, tem professores, educadores que não têm atitudes legais, mas eu vejo isso, assim, de uma forma bem forte entre eles se fortalecem ali. Acho que isso é uma boniteza bem legal dos estudantes. Legal demais. A Carol, tem bastidores, viu, gente? Para quem está nos assistindo aqui, tá eu e Silvinha aparecendo aqui no principal, mas tem Carol Oliveira aqui no bastidor, Patrícia Ferreira no bastidor, e muita gente aí que faz parte da comissão do Papo de Escola e do Conexão, ajudando a gente a construir esse projeto, né? É, mas a Carol mandou uma pergunta aqui, Silvinha, que é justamente isso, né? Por ela entendendo que existe essa diversidade, né, dentro das juventudes para trabalhar dentro da escola, né? Mas ela fala que ao mesmo tempo existe também alguns dilemas de trabalhar com as juventudes e dilemas deles próprios, né? Inclusive dos jovens LGBTQIAP+, dos jovens trans, né? E que muitas vezes essa identidade que eles carregam com eles, né? Refletem nas aulas de educação física. E aí eu queria que você comentasse sobre isso, né? O reflexo dessa identidade, seja racial, seja da LGBTQIAP+, seja trans e tal, como que você vê que isso reflete nas suas aulas, né? Você reflete, eu acho que o tempo todo, se inserir em algumas práticas específicas, né? Tem alguns que têm mais resistência, algumas pessoas têm mais resistência. A questão de ser uma pessoa trans é muito complexa dentro da escola, né? Se não tem ali uma um acolhimento dos professores da direção, a gente acaba não tendo a permissão de tratar a pessoa ali por causa da legalização, né? De pais, autorização de pais, de tratar a pessoa pelo nome social dela. Então, tem algumas questões que são complexas. Eu tento sempre acolher ao máximo essas questões. Ah, mas tem algumas que fogem do controle, assim. Agora, dentro das aulas mesmo, é, acho que as questões de gênero lá são muito tranquilas nesse sentido, de orientação sexual e de gênero. Todos participam da melhor forma possível, mas sempre tem algo que a gente não entende que está rolando nos bastidores, a pessoa não se sentir à vontade. É, ontem mesmo um aluno veio me falar, um estudante veio me falar que ele não queria participar de modalidades competitivas porque ele se sentia exposto, porque pessoas vinham e cobravam dele por ele não ser tão bom em modalidades coletivas, sendo que ele era muito bom em parkour, atividades de aventura, e ele se sentia mal porque a galera vinha cobrando dele. Eu falei, poxa, como que você acha que a gente pode tentar melhorar isso aqui na nossa aula? Ah, não sei, então vamos conversar, vamos tentar conversar com a turma. Ele, não quero conversar, quero esperar, vou pensar o que que eu vou fazer. Então, beleza, vamos tentar conversar junto e tentar descobrir qual seria o melhor caminho para a gente ter um acolhimento maior, porque é muito complexo, né? Ninguém ali é atleta, ninguém é bom na modalidade, mas eu acho que a pessoa que tem uma dificuldade maior com alguma modalidade tecnicamente se sente mais mal do que pessoas uma coisa relacionada a ser LGBT ou algo do gênero, sabe? Mas entendo que existe o bullying por trás de algumas questões. Eu tento sempre agir nesse sentido, não deixar que aconteça, sabe? Mas eu acho que fora da educação física é mais difícil para eles esse convívio. Inclusive, assim, na experiência atual na Prefeitura de Belo Horizonte, né? Três são os primeiros 5 meses de mais intensidade, assim, que eu tenho vivido a escola, por ser, tipo assim, literalmente, o professor daquele lugar, né? Eu acho que tem a ver também com os primeiros anos de docência, né? E o que eu consigo perceber até o momento, né?
É que literalmente isso. Nas aulas de educação física, o corpo está em evidência o tempo inteiro, né? Então, se é no gesto técnico e faz mal, aí é um motivo de zoação, né? Se é porque não gosta de fazer a atividade, não gosta de fazer aula, aí também é motivo que os alunos reparam que só fica sentado, sabe? Então, assim, tudo é motivo ali de você ser observado, do seu corpo estar sendo observado dentro da aula, né? Aí, inclusive, eu tenho dois alunos do sétimo ano que já se consideram como gays, né? E ele, assim, é TikTok e rebolar a aula inteira. Isso eles, toda aula tem alguma coisa assim, né? E aí é o tempo inteiro, você é muito gay, para com isso, seu bicho e tal, esses comentários que atravessam o meio da aula, né? E aí você fica assim, vou fazer uma discussão agora sobre isso, eu vou planejar uma aula para poder falar sobre isso, enfim, a cabeça voa, né? Como que você pensa assim nessas situações assim, né? Como que você tem agido quanto a isso? Nossa. Então, eu já falei que eu sou meio reativa, eu acho que eu tenho essa fama na escola. Porque eles não fazem tanto isso na minha frente, entendeu? É nesse sentido, eu acho que eu tenho essa facilidade, porque eu sou a militante da escola. Então eu falo as coisas mesmo. Olha, isso não é legal, essa brincadeira não é uma brincadeira aceitável. Então eu fico meio intolerante com essas questões que são intolerantes. Eu não tenho tolerância para a intolerância, né? Então esse tipo de atitude eu vou tentando cortar o máximo possível. Mas tem hora que a gente não vê, né? Eu acho que esses são os momentos mais perigosos, mais delicados, quando a gente não percebe o que está acontecendo e não tem ninguém para ver e falar com a gente está acontecendo. Mas, por exemplo, hoje eu comecei ensaio de quadrilha com minhas turmas. E aí eu falo, ó, vocês podem dançar da maneira que vocês quiserem. Vai ter uma pessoa que vai conduzir, uma vai ser conduzida. Vocês escolhem quem vai fazer cada papel. Eu não falo damas, cavalheiros, eu falo só pessoa que está na frente, pessoa que está atrás, vai para frente. Enfim, eu estou tentando acolher ao máximo essa questão. Então, quando você fala que pode ser assim, a maioria das duplas que se formam são de amigas e de amigos. Poucas são as duplas de menino e menino. E aí, às vezes, rola uma zoeirinha, né? E eu sempre tento cortar ao máximo. E aí tem umas perguntas, por exemplo, quem que faz o homem fica onde? Ué, vocês são duas mulheres, vocês não vão, não tem importância onde você fica, são duas mulheres dançando. Não é um homem, uma menina sendo homem e uma menina sendo mulher. Vocês duas vão dançar como mulheres. São duas mulheres dançando juntas. E eu acho que isso já é um posicionamento, entende? Que à medida que a gente vai incluindo esse tipo de discurso, eu acho que vai quebrando o tipo de comentário que pode surgir. Então eu vou tentando, não, são duas mulheres dançando. É quem vai conduzir, quem vai ser conduzido. Então vocês podem escolher. Pode trocar o papel durante a dança, não tem problema. Então acho que nesses detalhezinhos a gente vai tentando mudar ali, mas é difícil. É, é o desafio, né, cotidiano que a gente passa ali como professor, né? E aí, Silvinho, tô pensando assim, no meu início de trajetória, eu quero que você me fale um pouco lá do início, o início de tudo, né? Como, me conta dos desafios, de tudo que passou, sei lá, algum caso que rolou nos primeiros ali 5 anos de docência, né? Você falou que sempre trabalhou na rede privada, né? Até o momento, né? Então você começou em É, escolas mais de bairro, hoje você está numa escola de mais renome, né? E tal. Aí eu queria saber lá do início, assim, né? Você já de cara conseguiu entrar na escola? Ou não, você não trabalhou? E aí, como que foi os primeiros anos, assim, de conseguir entrar como professora numa escola? não, eu trabalhei muito tempo como treinadora de ginástica na escola que eu estou agora. E aí eu acho que fui ali galgando dentro da escola o meu caminho, aprendendo. Tipo, faltava professor, pode substituir? Posso. A professora está grávida, vai ser de licença maternidade, pode substituir? Posso. Vai ter não sei o quê, você pode substituir? Posso. Então, o professor que viajava muito, pedia substituição, eu substituía. Pegava toda oportunidade que tinha, eu substituía. Só trabalhava, eu trabalhava em três escolas diferentes na época, mas assim, tinha muitos horários vagos. Então, você pode? Posso. Você pode substituir tal lugar? Posso. Então, eu ia fazendo isso. Então, meu aprendizado inicial foi muito nas substituições, que eu acho que são bem desafiadoras, porque você não é a professora daquela turma. Eles não estão acostumados com você. Então, é um teste diferente. Não é a mesma coisa do que você ser aquela a professora que tem aquela turma para você, né?
Então, vai tendo esses testes que adolescentes e crianças vão fazendo com a gente, né? Até onde eu posso ir aqui com essa pessoa. Eu acho que fui aprendendo muito dessa forma, nesse formato. E conversando pra caramba, assim. Eu acho que no início eu pergunto, nossa, o que que eu faço sobre esse tema aqui? Eu tenho que trabalhar esse conteúdo. Como que você faz? Ai, mas você faz de tal jeito, qual é o comando que você dá para pedir tal coisa? Então era muito difícil. Acho que até hoje eu ainda tenho algumas dificuldades. Falo, não, de vez em quando o Mosquitinho manda muita mensagem para o Mosquitinho no Instagram. Mosquitinho, como é que você faz isso? Me conta aqui, como que você trabalha tal coisa? Então, eu sempre tentando trocar ideia com as pessoas que eu conheço, que eu sei que o trabalho é legal, e aí eu tenho a oportunidade de conversar. Aí se eu já te conheço, eu sou mais despachada. Então, eu vou te perguntar, ô, esse tema, você trabalha como? O que que você faz nesse tema? Ah, eu faço isso, você acha que isso é legal? Então, vou tentando trocar muita ideia com as pessoas que eu tenho mais contato, assim. Acho que essa troca com colegas da área, foi de grande aprendizado mesmo, assim. Mas o chão da escola, ele é um senhor professor. Então, os primeiros anos, assim, erro pra caramba, planejava um trem, nada dava certo, pensava uma coisa e fazia outra, nada a ver. É, chegava para aula com 70 atividades, fazia uma. Então, era muito esse tentar aprender, ler bastante. Cada vez tenho tentado ler um pouquinho mais de pessoas que vão de acordo com algo que eu vou aprendendo que seria algo legal. Então, tipo, lendo mais Bell Hooks, eu lendo mais Nilma Lino Gomes, eu estou tentando ler mais pessoas que vão me falando mais sobre o que eu acho que deveria ser trabalhado na escola, né? Então, o que eu gostaria de ter aprendido, pensando nesse sentido, assim. Mas no início era nosso tiro, porrada e bomba, era uma loucura. E descabelando, ficando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Não sei como trabalhar isso. Aí eu posso passar alguma coisa em sala? Aí eu posso passar um vídeo? Como que eu ensino isso? Não sei fazer esse movimento. Ai, o que que é interessante debater dentro desse tema? Qual que vai ser a minha avaliação? Nossa, avaliação é o meu maior desafio, como avaliar o conteúdo. Então, tentando cada vez mais aprender sobre essa parte da avaliação também. Acho que eu continuo sentindo que eu estou nos meus primeiros 5 anos de docência. Vai fazendo, eu acho que a gente vai querendo melhorar, então é como se estivesse começando de novo. Não sei explicar, mas eu não acho que o passar do tempo me fez ser mais crítica, eu acho. A minha própria aula, a minha própria docência. Então, vou tentando ali sempre tendo nervosismo, acho que o nervosismo era muito ruim. Tipo, eu vou falar, não sei se eu vou falar alguma besteira. Aí, se o menino, tem aluno que sabe mais que a gente sobre determinados temas. Então, eles vêm com as coisas, antes eu tinha que, tipo, não, eu tenho que ser a rainha da sabedoria, a dona do conteúdo. Aí eles chegavam com uma pergunta e eu não sabia, eu dava aquela embolada, embananada, falava alguma coisa só para responder. Hoje eu já falo, não sei te responder isso, mas vou pesquisar. E aí eu tento trazer na próxima semana a aula, né? O que que foi perguntado para falar, li isso, mas você já leu alguma outra coisa? Tento sempre aprender mesmo. Travei aqui. Tinha que abrir o microfone, estava fechado. Mas assim, eu acho legal demais você trazer essa questão dessa mudança sua de um processo de uma educação física que era de um perfil e passa para um perfil mais crítico, né? Porque, igual você falou, você entrou na graduação, escolhia pelo correio, né? Então, assim, já tem um tempinho isso, né? E aí, como é legal como que a escola te fez mudar e como que você foi acompanhando esse processo, né? E mesmo que você já tenha respondido isso um pouco, assim, que você se sente ainda nos primeiros 5 anos de docência e que você está sempre se inovando e modificando, né? Eu queria saber um pouco, quem é a Silvinha de hoje, Silvinha professora de hoje, né? O que que mudou? O que que você vê, assim, que comportamento que você tinha que mudou, organizações didáticas que mudou, avaliações que você falou que era um desafio, o que que você já descobriu e que está dando certo, né? Que você hoje, com esse tempo de carreira, você encontra como possibilidade na escola.
Nossa, eu acho que esse senso crítico na educação física, a gente está ali só para fazer a prática, para só fazer a brincadeira, fazer uma atividade, prática pela prática. Isso foi algo que no início, talvez bem no inicinho, eu pensava, não, vamos fazer o máximo de práticas possíveis. E hoje eu já vejo em um contexto completamente diferente, assim. Tem tanta coisa que dá para trazer na aula de educação física que outras disciplinas não conseguem, que eu acho que fica a minha responsabilidade. Pera, eu preciso abordar isso aqui de alguma forma, né? Então, estou dando aula de futebol, eu vou falar sobre o futebol feminino, eu vou falar sobre o racismo no futebol, né? Eu vou contar para eles a história do pó de arroz do Fluminense, não lembro do time que é, Fluminense. Então, eu vou falar que o futebol era proibido né, na ditadura, eu vou falar que as mulheres não podiam jogar futebol. Não é, a mulher não é ruim no futebol, a mulher não tem oportunidade de jogar futebol. Então, eu preciso que eles entendam que tudo tem um contexto, que a história construiu tudo que a gente vê hoje, né? Que era uma matéria que eu odiava na escola, história. Não conseguia aprender, porque era decorar datas. Não tinha assim, qual era o impacto disso na sua vida hoje? Eu não conseguia pegar essa parte. E hoje eu vejo isso um pouco mais, assim. Então, eu entendo que a educação física dá para ser muito crítica, muito formadora, dá para tentar quebrar muita cabeça dos meninos, dos estudantes, a mania de falar os meninos, a mania dos estudantes para poder eles pensarem fora da caixinha, sair da bolha. É uma bolha, a escola particular é uma bolha. Escola privada, ela tem muitos privilégios. Eu tenho muitos privilégios na escola que eu estou, porque é uma escola que a educação física é tratada como um conteúdo dos anos iniciais. Então, eles chegam no ensino fundamental 2, no ensino médio, sem uma resistência tão grande a qualquer coisa que você vá ensinar para eles. Então, as pessoas que estão ali comigo como estudantes, elas estão abertas a tudo. Elas estão ali e elas vão. Ah, Silvinho, ó, você vai fazer tal coisa? Beleza, vamos lá, vamos ver o que que é. Então, é bem legal nesse sentido, porque eu posso propor qualquer atividade, qualquer construção que vai ter um retorno de alguma forma. Pode ser negativo, mas vai ter um retorno. Então, eu vejo que o espaço que eu estou também me ajudou muito nesse sentido. Mas da Silvinha anterior à Silvinha atual, acho que esse é um amadurecimento. O jeito de falar as coisas, tento melhorar, eu acho que ainda tem muito a melhorar. Mas de não falar tão agressivamente, de não brigar. Eu brigava, né? Aquela coisa da comunicação violenta, tentando ter uma comunicação mais não violenta, porque é algo que é embutido aqui, tem um chip aqui. Tem que tentar desprogramar esse chip que foi instalado aqui dentro de mim desde pequeno. Então, isso para mim é desafiador, estou tentando melhorar cada vez mais. Mas isso, de estar mais aberta ao que é, os estudantes trazem para mim. Então, tento fazer com que seja cada vez mais uma via de mão dupla, assim, não somente daqui para lá. Massa demais. É isso, né? Somos é, o inacabados, né? Paulo Freire já ia dizer, né? Somos inacabados, estamos nos construindo a todo dia, a cada momento, com cada pessoa que passa no nosso caminho, né? Inclusive os jovens, né? Com os desafios que eles passam, os dilemas que eles passam. Cada coisa que chega pra gente, a gente fica assim, nossa, eu preciso ajudar, mas você fica, não tem como ajudar, é um limite, é só um professor, não dá para fazer muita coisa além disso, né? Mas assim, acho fantástico, assim, como que quando você puxa alguns assuntos, por exemplo, de gênero no futebol, de raça no futebol e em outros conteúdos que sai coisa, sai muita coisa ali, né? E, inclusive, assim, eles questionam, né? As meninas questionam e para quem tem ouvido de ouvir, dá para você lidar com muita coisa e mudar muita coisa dentro da escola, né? Eu acho que isso é fantástico, assim, a gente pensar a todo momento, né? Então, Silvinha, a gente chegou aqui no próximo momento nosso aqui, que é o que a gente está chamando aqui de momento bate-bola. Como é que vai funcionar? Da seguinte forma, eu vou trazer umas perguntas, umas palavras,
E aí eu quero que você me responda rapidamente. Qual palavra ou frase que se refere a essa pergunta que você vai falar, tá bom? Aí eu vou e faço a Beleza. pergunta e você responde. Faço a pergunta e você responde. Tá bom? Tá, como é que chama aquela entrevista, né? De frente com a Gabi? Isso, exatamente. A gente está inspirando nela, no De Frente com a Gabi. Vambora. Então vamos lá. Prática corporal preferida? Oi. De fazer ou de ensinar? De fazer, primeiro. Futebol. De ensinar. Ai. De ensinar, calma. Nossa, porque são muitas. Práticas adaptadas para pessoas com deficiência, é a que eu acho mais legal. Boa. Gato ou cachorro? Oi, cachorro. Uma cor preferida? Poxa, Roxa. Uma pergunta que uma criança já te fez. nossa, aqueles mais fazem. Quantos você tem? Boa. É incrível, né? Eles sempre querem saber a nossa Muito. idade, assim. É. Eu sempre respondo 93. O recreio é? Não, eu gostaria que fosse um espaço de lazer, mas eu não sei. Acho que um caos organizado. Boa. Escola pública é? Um espaço que deveria ser muito mais bem aproveitado. Um espaço que deveria ter mais pessoas trabalhando, mais pessoas falando sobre, né? Deveria ter muito mais gente boa na escola pública aí. Legal. A docência, uma palavra. Ai, eu sou muito ruim com isso. Ah, A docência é uma palavra? isso. Hum, acho que é aprendizado, muito aprendizado. No seu lazer, você gosta de? Nossa, tanta coisa. É, mas de fruição do lazer ao seu máximo, de Ó, todas as. chique. Eu pulei aqui um filme. No, calma, um filme, são tantos. Ah, acabei de assistir Capitão Fantástico, que filme maravilhoso. E uma série. Uma série, hum, The Morning Show. The Morning Show. Legal. Coordenação é? Nossa, muita responsabilidade. A escola é? Ah, é um lugar incrível. Criança ou adolescente? Adolescente. Uma cidade. PH. Dia ou noite? Dia. Esporte ou brincadeira? Brincadeira. Luta ou ginástica? Ginástica. Um jogo. Hum, Paribola. Um colega de trabalho é? Polêmico. Eu acho que pode ser muitas coisas, mas espero que parceiro, né? A direção da escola é? É, a direção da escola é o norte, né, da escola, eu acho. E calor ou frio? Calor. E a última, uma pergunta que um adolescente já te fez. Pergunta que adolescente já me fez. Nossa, eles fazem tantas todo dia. Minha memória é muito ruim. É. Uma que te Ai, marcou, uma que tá aí, tá sempre martelando você. tá sempre aqui. É. Nossa. Acho que tem várias que ficam embutidas de alguma forma. É, eu acho que, tipo, você não lembra como que é ser adolescente? Não, acho que isso é bom, isso é bom, isso é Aham. provocador. Essa é provocadora mesmo. Inclusive, a gente não lembra. Eu tenho essa teoria que, A e gente que lembra da memória, né? e mesmo assim a nossa adolescência é diferente da adolescência deles. Então, tipo assim, o que a gente discute lá no OJ, né? O que foi a É, minha juventude não foi a mesma juventude do mesmo ano. Então, não dá para poder comparar e falar assim, não, eu sei o que é adolescência e o que é juventude. Então, é complexo, né? demais, eles que têm que contar pra gente. Legal. Ó, já sabemos algumas coisas que Silvinha gosta, hein? Muito Sei lá, não bom. sei se eu respondi certo, não. Eu respondi a primeira coisa Não, que eu não tem certo, não, é isso mesmo.
E só para encerrar, Silvinha, esse é um quadro que fala de trajetória, que fala de docência, que fala de pessoas, né, dessa humana docência, dessa educação física que é crítica e tal. E se tem uma coisa que nos une a todos, né, que estamos fazendo parte aqui desse momento, é o coletivo Pensando em Educação Física Escolar, né? E aí, para a gente encerrar, né, eu queria que você falasse um pouco do que significou, o que significa, o que era, o que é, o que vai ser, o que você imagina do futuro, do pensando na sua trajetória de vida, na sua docência, né? O pensando na sua vida, né? O que é o pensando para você? Nossa, pensando é uma fonte muito grande de conhecimento, eu acho, e desses contatos com pessoas que pensam dessa forma, né? Eu acho que todo mundo que está lá no pensando está ali disposto a aprender, disposto a ter essa visão mais crítica da educação física. Eu acho que é o espaço que eu me sinto à vontade ali para ouvir, para falar, para desenvolver mesmo mais conhecimento. Foi um dos espaços que me fez ajudar, ó, me ajudou a pensar mais sobre essas questões, me fez ter essa visão mais forte hoje em dia do que eu acho que deveria ser uma aula de educação física, o espaço do nosso conteúdo dentro da escola, o espaço que a gente ocupa, né, na escola, na educação. Eu acho que o Pensando é uma oportunidade muito legal de ter o contato com outras pessoas da área que estão interessadas nesse mesmo tom, né, que eu acredito, e de ter acesso a conhecimentos que às vezes a gente não teria. É, já fiz várias oficinas do Pensando, já participei de dois encontros. Eu acho que é um lugar realmente incrível, assim. São pessoas muito massas, todo mundo ali disposto a se ajudar e a ajudar o outro, né? Então é muito legal. Eu espero que continue assim por muito tempo, trazendo Massa. cada vez mais jovens aí que estão na universidade, para vir e renovar a energia aí do grupo. Aí, ainda sobre essa linha do pensando, como que você chegou, como que você descobriu, chegou, se aproximou do pensando, e é importante dizer, em que lugar do pensando você está hoje, assim, do que você tem feito parte do pensando? Então, eu cheguei no Pensando como uma das oficinas. Na verdade, eu não lembro qual oficina foi, se foi a de futebol, tô na dúvida. Mas foi através de amigas minhas que faziam parte do coletivo, elas divulgaram em redes sociais o Pensando. Eu comecei a seguir, comecei a acompanhar e comecei a fazer as oficinas do Pensando. É, aos pouquinhos ali, participando dos encontros, né? Participei da organização do segundo encontro do Pensando ano passado e atualmente estou na coordenação compartilhada do Pensando. Isso eu queria ouvir. É importante dizer, porque eu acho que esse é um coletivo que ele é sim feito a muitas mãos mesmo e que as pessoas vão chegando, se inserem, trazem novas ideias e aí a coisa avança e depois as pessoas saem, depois entram de novo e é sempre esse fluxo, né, de entradas e saídas e de ideias, de novas ideias, de inovações, de continuidade que a gente já estava fazendo, né? Uhum. E que eu acho legal, assim, que é um espaço que todo mundo tem a oportunidade de ocupar qualquer vaga, seja de uma coordenação compartilhada, uma coordenação de projeto, voluntário de projeto, né? E que a gente está sempre aberto para receber qualquer um que quer colar com a gente, que quer fazer ter uma condição docente mais adequada para a gente trabalhar e para a gente continuar essa luta, né? Porque é isso, é lutar dia a dia para poder conseguir tanto se manter na escola, né? Que eu acho que de vez em quando bate aquele desespero, né? Eu acho que isso não é para mim, não. Acho que eu tenho que sair desse lugar, que tá demais, né? Tô trabalhando demais, tô muito cansado e tal, mas que ao mesmo tempo é isso, né? A gente se constrói coletivamente, né? Se protege juntos e faz as coisas juntos, assim, né? Você quer falar mais alguma coisa, Silvinha? Quer compartilhar mais algo sobre você, sobre sua trajetória? Uma fala final aí Não, de encerramento. com certeza eu esqueci várias coisas, de falar várias coisas. Por exemplo, eu esqueci de falar do tanto que o Zé Alfredo, o Tatá influenciaram essa minha escolha também, eu acho, dentro da educação física escolar, é, de ver, sei lá, tudo que já passou aqui, ó. Passa um filme, né? E aí você tenta falar as coisas que vão destacando na memória. Mas são muitos anos aí de carreira já.
Acho que a educação física é uma área tão rica que a gente tem, que é tão desvalorizada, infelizmente, às vezes até pelos nossos próprios colegas de área, né? Então, é legal a gente estar inserido nesse coletivo que as pessoas estão lutando pelo nosso espaço, eu acho. Lutando para que a gente seja valorizado, lutando para que a gente tenha espaço, sempre tem espaço e voz dentro da escola, né? Ah, eu acho que é isso, não sei. Minha trajetória ainda tem, espero que tenha muito caminho aí, muita água para rolar ainda, que eu consiga compartilhar, que eu consiga colaborar e aprender também, principalmente aí no coletivo. Isso aí, fera demais. Com certeza, a gente vai fazer De Frente com o Silvinha, parte 2 para falar de outras coisas. Combinado. Mas tá ótimo, Silvinha. Muito obrigado, viu? Já te agradecer em nome do coletivo, em nome do Conexão Educação Física, né? Acho que como eu disse no início, né? A experiência que tocou e que passou você que você está compartilhando aqui. Com certeza tem várias coisas aí que a gente pode tirar de aprendizado, né? A forma de comunicação, comunicação não violenta, de ser você mesmo, a mídia dentro da escola e as possibilidades disso, né? A forma de falar, a forma de se relacionar, de ser a militante da escola, enfim. Tudo isso é aprendizado mesmo, assim, que fica para todo mundo que está assistindo a gente e acompanhando assistir, né? Então, de praxe, né, eu não falei no início, mas é importante aí você que nos acompanha, que nos segue, curte aí essa live da Silvinha, compartilha para outros professores e professoras, compartilha lá no colégio de Silvinha também, pra galera assistir ela falando. Tem que compartilhar sim, ela tá mostrando a mãozinha de nãozinho assim, mas tem que compartilhar para todo mundo ouvir ela falando e aprender com ela. E só para deixar registrado, né, a nossa intenção com os quadros de entrevista é serem bimensais, né? Então, um mês a gente tem entrevista, um mês tem papo de escola, outro mês entrevista, papo de escola, e a gente vai intercalando assim. É, e aí, sigam as nossas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, que lá a gente vai estar sempre divulgando quem vai estar com a gente, quem é o próximo convidado, qual que é o próximo papo de escola, né? E que eu acho que vai ser um quadro. Já começou com a régua lá em cima, né? Agora tem que manter tem que manter essa régua, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Silvinha. É uma enorme alegria te receber aqui e fazer parte dessa coordenação coletiva aí, compartilhada do Pensando com você. Tá bom? Valeu Obrigada a você, demais. Leandro. Só Valeu, gente. força e Tchauzinho. valeu. Tchau, tchau.